Preferência contra técnica. Diversão contra complexidade. Eu tenho certeza que a certo nível você consegue separar algo que você gosta de algo que você meio que sabe que é mais elaborado que o comum. Mas o que permanece é a nossa inteligência de compreender algo mais útil ou mais significativo, embora tenha suas variantes. Animes e mangás também, óbvio, são um produto de entretenimento, mas também uma forma de arte, que faz muito sucesso pelas suas experimentações e diversidade de público. Mesmo você não concordando com algumas coisas que são retratadas neles, no caso o público-alvo que eles desejam atingir, é indiscutível que isso ajuda neles como produto de entretenimento. Mas o que mais importa? O que é mais valioso? Qualidade artística ou diversão com aquela obra? Vamos começar com a parte da arte e técnica. Usarei algumas obras aqui que eu considero que se encaixam nesse quesito. E com certeza vou começar com Evangelho. Os personagens de Evangelho são retratados com um psicológico de fácil identificação. Eles têm problemas que estão com a gente desde a antiguidade até os dias de hoje. Então é muito provável a identificação com cada um deles. Um garoto inseguro, desejo por atenção, hipocrisia e etc. Os designs também são interessantes, como por exemplo a Asuka, que sempre anda com dispositivos de Eva no cabelo, para deixar claro que ela sente orgulho de ser um piloto de Eva e para chamar a atenção daqueles que estão à volta dela. Ao usar esse acessório, vamos assim dizer, bem chamativo, ela mostra pra gente que ela é alguém que clama por atenção, tem orgulho de ser um piloto de Eva e que não liga muito para a opinião dos outros. Bom, superficialmente, né? O Shinji tem um design bem genérico, eu diria, mas isso é para identificação com as pessoas comuns. Se você olhar bem pro Shinji, ele não parece alguém especial, ele realmente não parece. O que é perfeito, o personagem dele é para retratar o que acontece com você, também acontece com a humanidade toda. Momentos abstratos para mostrar como os personagens estão se sentindo e passar mensagens da série são bem utilizados também. Como, por exemplo, o campo AT, que é só uma representação da intimidade de relações humanas. Eu escolhi Evangelion para representar essa parte porque foi a primeira obra que eu percebi que as coisas não estavam ali por acaso. Tinha um planejamento por trás delas, algumas delas eram emocionantes e outras para que pudessem passar uma mensagem profunda. E foi depois de Evangelion que eu comecei a ver obras no geral assim, a analisar melhor as coisas de forma mais crítica também. Então, hoje, se por acaso algo não atender meus gostos, eu ainda posso achar bom, feito se eu entender a proposta daquilo. É por isso que essa obra fica na terceira posição para mim em obras que me impactaram. Em contrapartida, temos as obras que atendem os nossos gostos pessoais. Se pararmos para pensar, isso seria a forma mais correta de consumir animes e mangás, já que é entretenimento. Esse é o foco deles. E se eu quisesse algo artístico ou complexo demais para consumir, eu poderia ir atrás de coisas que são mais de fácil acesso eu saber isso. Porque pense comigo, é muito mais fácil eu já ir em algo que contém isso, ao invés de eu ficar procurando e consumindo várias coisas para achar algo que realmente seja complexo. Evangelion está em terceiro lugar nas obras que me impactaram. O que estão acima deles não tem o mesmo grau artístico de Evangelion para mim, né? Na verdade, um deles eu vi antes de Evangelion, então eu não analisei de forma artística, porque eu não tinha parado para pensar dessa forma antes de Evangelho. Essas obras são, em segundo lugar, Death Note e em primeiro lugar, The Promised Neverland. E por que eu coloco essas duas acima? É simples, foi depois que eu assisti Death Note que eu descobri o meu gênero favorito de história, que é mistério e suspense, com a pitada de uma batalha de inteligência. Eu gosto de coisa Ed, tô nem aí. Eu adoro histórias que atendem esses critérios. E por sinal, a primeira série que eu dei chance assim, quando eu tava adulto, de assistir, porque eu não sou muito chegado em série, foi Sherlock Holmes. Por exemplo, também tem uma questão do suspense, mistério e batalha de inteligência. Hoje em dia eu continuo a mesma coisa com Alice in Borderland. Eu adorei a série. Tô esperando a terceira temporada. Sabe, eu gosto muito de Evangelion, Madoka Mágica, Hoseki no Kuni, que eu elogio aqui como obras de arte. Mas assim, eu gosto muito mais de Happy Sugar Life. Eu assisti Happy Sugar Life ainda no lançamento, que foi lá em 2018, e até hoje eu revi algumas vezes. Revi 4 vezes, e todas elas eu continuava entretido do mesmo jeito.
Quando vamos pro top 1, The Promised Neverland, ele fez algo absurdo comigo. Primeiro, que eu achava que ia ser horrível o anime, eu tava muito baixo hype pra ele. Segundo, que eu estava vendo em um site que travava para um caralho, estava cheio de anúncios. Eu também estava vendo no notebook e eu odeio ver anime em notebook, mas era o único jeito de eu conseguir ver lá. Eu não gosto de ver em notebook e nem em PC. Mesmo com essa quantidade de empecilhos, eu experienciei a coisa mais prazerosa da minha vida. Eu vi os 12 episódios direto e também fui ler o mangá. E por sinal foi o primeiro mangá que eu li na minha vida. Eu nunca tinha lido um mangá inteiro antes de Neverland. Antes disso, só algumas revistas da Mônica quando era criança. E eu não li, era só uma página rasgada que eu tinha por aí e eu lia pra passar o tempo. Não tinha um quadrinho inteiro não. E uma coisa curiosa é que só por causa do Ray ler bastante Neverland, eu comecei a ser influenciado por ele e comecei a biblioteca da minha cidade e pegar livros para eu ler também. E eu li uns que tinha aqui em casa também. Eu acabei criando o hábito de ler mais as coisas. Mas enfim, qual é superior? Arte ou gosto pessoal? Eu vou afirmar que é o gosto pessoal. E a justificativa não vai ser algo banal como pra mim o entretenimento é melhor, porque, peraí, pense bem. Independentemente de qual seja seu gosto por obras, eu acho praticamente impossível você não consumir algo que tenha uma certa profundidade daqui pro final da sua vida. Vamos relembrar que o ponto aqui são animes e mangás. Quem só vê animes, por exemplo, geralmente só vê animes famosos de gêneros extremamente específicos, provavelmente nem lê mangá. Algo que eu sei porque eu já fui assim, conheço muita gente que é assim. Porém, essas pessoas não vão escapar de algo famoso ter uma certa complexidade e acabar percebendo que no que ela gosta dá para tirar reflexões interessantes. Tem também o fato que se tal indivíduo quiser aprender sobre direção, por exemplo, ele vai ter que estudar direção primeiro para poder perceber as técnicas de direção no que ele consome. E já é comprovado que somos influenciados pelo que gostamos. Eu literalmente convivo com pessoas aqui que começaram a praticar atividades físicas porque leem mangá de esporte. O cara foi lá e começou a treinar e tá até indo aí pros campeonatos por causa de um mangá de esporte. Ele lê até hoje. De vez em quando eu vejo ele ali na rua falando com um amigo dele. Então, além de ser divertido, também pode influenciar as pessoas a fazerem algo que vai exigir mais da capacidade delas. Não vou negar que quando eu estou vendo um anime ou lendo um mangá, eu fico reparando em detalhes técnicos, mas isso é porque eu já tenho uma certa bagagem. Sabe, eu vi vídeo, aulas, estudei um pouco, mesmo embora tenha sido didático, ainda assim já é uma base. O que foi muito bom, porque assim eu consigo aproveitar mais obras, porque tenho mais facilidade de entender o que está sendo retratado ali. Mesmo assim, as obras que eu vejo por gosto fazem eu realmente estar feliz de ter gasto meu tempo com aquilo, porque eu me sinto vivo toda vez que eu assisto algo que eu gosto. E eu nunca me arrependi de ter gasto meu tempo vendo algo que eu gosto. Coisas que eu considerava complexo, eu fui ver porque o pessoal dizia que era complexo, era realmente complexo, tinha uma coisa artística enorme ali, eu me arrependi. Então, para mim, é o gosto pessoal. E eu já dei uma justificativa aqui. E além disso, o meu gosto pessoal fez eu ir atrás de coisas que têm sim sua complexidade, né? Eu gostei de Neverland, o Ray lia, eu comecei a ler, fiquei interessado em escrita, estudei escrita, estudei um pouquinho narrativa visual, estudei sobre quadrinho, personagem, blá blá blá. E hoje eu consigo notar muito melhor essas coisas. E o gatilho para isso foi lá o que eu gostava. E tem um detalhe, Evangelho eu fui ver na época, não foi nem porque eu achava que era complexo. Foi por causa de um youtuber que eu via muito na época, hoje ele não posta mais vídeo nesse canal, ele posta em outro, mas ainda gosto muito dele. Ele recomendou o Evangelho, e eu vi por causa disso. Então até eu conhecer a obra que fez eu começar a ver as coisas com uma certa complexidade nas coisas que eu consumia, também foi por eu ter ido ver algo que eu gosto. Mas essa é só minha análise. Se você discorda, pode comentar à vontade aí nos comentários, tá? Deixa o like, por favor, e se inscreva no canal se desejar, e fique em paz.